Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O Pod Esportes é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o Pod Esportes já vai começar. Segundos, 3, 2, 1, saiu o arremesso da Paula. Cesta sensacional da Paula! Melhor com a Paula, sensacional, que finta. Vai embora sozinha, Paula! Os passes dela, que ela me visse livre pra cesta, enfim. Então, não dá pra separar mais a dupla, entendeu? Não tem como você falar hoje da Hortência e não lembrar da Paula, não falar da Paula e não lembrar da... Não existe a mínima chance disso acontecer. Olha a Marilena vibrando aqui. 98-86, olha o público, olha o público. Arremessa, a Karine faz. 99 e vai chegar ao 100. Agora a torcida é pra isso, hein? 16 segundos pra terminar. 100 pra nossa caixa, 86 pro Primiz de Parma. Vai a Padovani. Dá pra mais nada. 102 a 86 e o público vibra. É campeão, é campeão. Marilena! Acabou. Começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo, nas principais plataformas de podcast, também no YouTube, um novo projeto entrevistando grandes personalidades do esporte. E a gente não entrevista só os homens, não, porque as mulheres foram muito importantes. E essa nossa entrevistada de hoje abriu portas para o basquete feminino, né, Ceará? Breno, ao longo dos anos, né, e na história do esporte, a mulher sempre dividiu com o homem a coisa de ser importante, né? A importância para o esporte do homem e da mulher, ela sempre foi igual. E foi muito mais claro isso depois que as grandes atletas sensacionais começaram a falar mais, elas colocavam para fora as posições. Isso foi uma coisa cultural que aconteceu e histórica, e que fez com que grandes mulheres, que eram grandes atletas, né, se tornaram exemplos. Nós estamos diante de uma dessas atletas hoje, a Paula, do basquete, que além de ter sido um atleta completamente diferente na sua época, e até hoje não se vê uma jogadora de basquete com a mesma categoria dela, com a mesma criatividade, com a mesma inventividade, né, com a mesma técnica, porque era um talento, uma pedra pura, e treinou tanto essa pedra pura que brilhou, né? Então, é essa atleta que a gente vai entrevistar hoje, uma pessoa generosa, de um coração enorme, né? Uma mulher sensacional e uma atleta absolutamente diferente, completamente fora da curva. E ainda pegou Covid, hein, Paula? Não, então, eu ia falar agora. Solta a mas não tosse, né? Cara, é um prazer estar com vocês e estar com você, né? Que eu sempre gosto de repetir que na nossa época a gente se tornava amigas, né? Dos repórteres, dos jornalistas, eles conviviam com a gente, eles iam lá no dia a dia. Hoje isso acontece com o futebol, né? E tá todo mundo lá vendo se o cara espirra, se não espirra, mas na nossa época vocês estavam sempre juntos, né? Gilson, você, Ciro José, Luciano Vale, Kit, que já nos deixou, Abigail, nossa, tanta gente que passou, a Eleni, Denise Miraz, Eleni, eu vou esquecer de muita gente, e a gente se tornava amigos depois, né? Confidentes, né? Então, é um prazer eu ter esse contato com vocês, com o Ceará, que é amigo, que é confidente, e eu acho que tudo que ele falou aí é exagero, porque é isso, se torna amigo, aí fica falando demais. Não, mas é uma época muito boa, foi uma época
marcante na minha vida, né, na vida do esporte do país, e eu acho que o que fica mesmo são os amigos, é isso que a gente está fazendo agora aqui no Ceará. E é um prazer, Breno, ter você aqui com a gente. Ô Paula, prazer é todo nosso, né? Falar com você e poder contar um pouco da sua história para os mais novos que não viram você jogar, e também relembrar para quem é seu fã, né? Porque o basquete feminino, na sua época da Hortência, da Karina, até depois, um pouco depois com a Janete, ele era um basquete diferente. Por que você acha que o basquete hoje, feminino, brasileiro, masculino também, não tem jogadores que o público consegue se aproximar, que os fãs do basquete conseguem se aproximar? Porque hoje todo mundo acaba falando só de NBA, né? Eu acho que a gente vive um momento no esporte do país de falta de ídolos. Sinceramente, eu acho que não é o basquete. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente fica futucando para ver. E o ídolo, eu acho que ele não é só porque ele joga bem, né? Existe aí uma química, uma combinação de coisas que faz com que... Porque um aparece mais que o outro, né? Eu acho que é a empatia, eu acho que é o carisma, eu acho que falta muito, eu vejo que falta muito as pessoas que, como o Ceará falou, na nossa época, a gente externava as nossas angústias, nós brigávamos pelo que nós queríamos, né? Se convocava um técnico para a seleção que a gente achava que não era certo, a gente ia para cima, a gente queria saber. Eu acho que a gente se posicionava mais. Hoje parece que está tudo muito acomodado, né? Tá bom assim, estou ganhando o meu, vou lá, faço o meu e boa. Então, eu acho que é algo que vem acontecendo, né? De falta de reposições, de gente carismático, de gente que, além de jogar, ainda carrega essa empatia. E eu vejo dessa forma. E vejo uma geração que não é diferente da nossa, uma geração que está lá, está fazendo, passa mais nas TVs fechadas, né? Na nossa época a gente estava na Cultura, a gente estava na Bandeirantes, a gente estava na Manchete. Então, assim, se uma não queria, a outra pegava. Houve uma disputa muito forte internamente entre equipes, principalmente as equipes que eu jogava e que a Hortência jogava. Então, tinha um chamariz, tinha um tchan, né, a história. Hoje é aquela coisa que parece que ela é muito mais um marketing, na verdade, do que algo que está sendo construído pelo país. Eu vejo que nós estamos, daqui a 10 anos, acho que a gente vai discutir uma catástrofe de reposições de peças de crianças e jovens que estão vindo aí, que vão assumir posições em seleções brasileiras, porque é uma geração que está enxergando tudo quadradinho, né? Digital, não quer mais fazer esporte, não quer fazer atividade, não quer brincar. Então, a gente está vivendo um momento complicado que vamos ver o reflexo lá na frente também. É muito e disso. O basquete? Eu acho que o basquete feminino, tenho pena, porque mataram várias gerações depois da nossa, né? Não aproveitaram a nossa geração, o boom que a nossa geração teve, e vieram matando as outras gerações, porque nós vivemos duas décadas ou mais de muita corrupção, de muita falta de gente competente comandando o basquete de uma maneira geral. Então, isso se reflete nas federações, se reflete nos clubes, né? Isso vai se eu aqui em cima não estou preparado para ter uma gestão profissional, como é que eu vou cobrar do cara que está lá? E esse sistema esportivo do nosso país, que ninguém sabe qual é a função do que e de quem, né? Não tem um sistema nacional de que diz que você faz isso, você faz isso, você faz isso. Não, são dirigentes que perpetuaram no cargo, que estão pensando no próprio bem-estar, no seu pé de meia, né? E o esporte está sendo levado, né? Perdemos uma década em que o esporte foi muito acionado, que foi a década de
Pan-Americano, Copa do Mundo, Olimpíadas, e ficou tudo para trás, né? E a gente vendo aí um monte de gente sendo presa, muita gente escapou, não sei se vai escapar ainda, mas que enriqueceu neste momento, nessa década, em vez de da gente aproveitar para ter um sistema esportivo de qualidade, né? Eu vejo assim, bem o que você está falando, e mais, viu, Paulo? Porque é o seguinte, houve um abandono. Os caras abandonaram o basquete feminino e o masculino abandonaram. Porque eles tinham, entre aspas, Paula e Hortência, para fazer o negócio acontecer, como o futebol feminino tem a Marta, por exemplo, e outras 2 ou 3 jogadoras de ponta mesmo, que é para poder trazer a molecada, as meninas, para jogar. Como o basquete, o tênis teve o Guga, entende? E não aproveitou, porque são poucos, quase não tem mais uma grande expressão, né? Então virou uma coisa de clube, que sempre foi de clube e continua de clube. O basquete feminino, ele perdeu o passo na história. Em vez dele virar gigante, por causa de vocês duas principalmente, ele foi abandonado. E essa é a minha tristeza, do abandono, sabe? Porque eu vejo um time de Campinas, por exemplo, que montou um time de basquete aí, feminino, aí que nem a Ponte Preta montou, vocês foram campeãs, entendeu? Não se monta mais, ninguém quer saber mais, sabe? É muito dinheiro. Não é muito dinheiro coisa nenhuma. Não é muito dinheiro, não sei se concorda comigo, essa é a minha pergunta. Não é muito dinheiro coisa nenhuma. Porque você se estava difícil até agora, imagina daqui para frente, né? Que a gente vive um momento que a economia, se não entra, como é que eu vou poder apoiar equipes? Então, vai viver um momento que o esporte também vai sofrer com isso tudo que nós estamos vivendo, né? O cara não vai pegar o dinheiro dele, que ele tem que pagar as dívidas ou contratar o funcionário para colocar em esporte. Vai ser algo que vai refletir em todos. Não acho que seja só no basquete, não. Vai refletir em todo mundo, vai cair em todo mundo. Então, é mais uma oportunidade que está indo embora, né? Ô, Paulo, eu imagino que lá atrás essa questão financeira era até pior, né? De falta de apoio, falta de patrocínio. E como é que o basquete entrou efetivamente na sua vida? E quando que você se tornou profissional? Como é que foi essa situação? Olha, eu acho que em um determinado momento foi sim. A gente sofrer para ser tudo amador, né? No começo acho que foi, né? Viajar de perua Kombi, ficar embaixo de arquibancada quando viajava para jogar, nunca ficava em hotel, não era essa mordomia que é hoje. Mas eu acho que a gente foi conquistando esse espaço e chegou um momento que a coisa profissionalizou, né? Para você ter uma ideia, quando eu vim para Piracicaba, eu jogava em Jundiaí, e quando eu vim para Piracicaba, eu recebi tipo uma luva, era um Fiat 147, um carro zero, e um salário para jogar, casa para minha família morar. E nós éramos muito bem remuneradas a partir de um momento em que a coisa começou a ficar profissional. Eu falo até que a gente ganhava melhor até que muitos homens naquela época. Mas nós tínhamos as mesmas dificuldades que acontecem hoje, a gente tinha lá atrás, que era a busca de patrocínio. Então, normalmente, são poucos os que vieram e ficaram efetivamente, que construíram um trabalho sólido, né? Eu acho que o BCN, a Unimep, tem algumas equipes que se solidificaram, ficaram anos, mas tem sempre aqueles que vêm momentaneamente, curte o momento, divulga a sua marca e sai fora, né? Então, eu acho que teve um determinado momento que a gente tinha, sim, bons salários e da época, né? Se eu for falar da época. Acho até que a gente conseguiu, né, quem teve cabeça, fazer um bom pé de meia naquela época. São poucos que acho que conseguiram fazer isso, mas eu acho que a gente era
o patinho feio da história, né? Eu não vi, assim, outro país que o basquete feminino tinha, a não ser nos Estados Unidos, que é a grande força. Eu até falo, quando me perguntam da minha ida para a WNBA, ela chegou muito tarde e chegou no momento que eu não estava podendo mais apostar, né? O convite veio com 35 anos, eu parei com 38. E eu não estava podendo, naquele momento, apostar de ir para os Estados Unidos, provar quem eu era e ganhar a mixaria. Né? Eu até falo, me ofereceram $8.000 por mês, eram 3 meses, eu ia ter que deixar a porcentagem do imposto lá, para mim não valia a pena. Então, assim, jogar a WNBA por jogar, né, eu ia ter que provar quem eu era. A gente viu o retrospecto de algumas brasileiras que foram, né? A Janete ficou 5 anos, para se tornar titular ainda foi jogar de armadora. Então, eu acho que a gente não pode reclamar, não. Acho que o que era, e ainda continua, era essa dificuldade de a cada ano ter que ir atrás de patrocinador. Então, a gente mesmo saía com a pastinha embaixo do braço, não era algo que tinha uma empresa que ia atrás, que captava recursos, não, era algo que as figuras é que acabavam indo atrás para manter os times, né? O Paula, só para gente, quem é que foi o grande? Você trabalhou com grandes treinadores, né? Quem é que foi o cara que te colocou para jogar? Porque você sempre jogou na posição que você terminou a carreira? Não. Quem é que descobriu isso aí? Não, então, eu sempre joguei de lateral. Eu era lateral no clube. E quando eu cheguei na seleção com 14 anos, que o Barbosa convocou uma nova geração, aí veio a minha geração da Hortência e tal, eu entrei como armadora numa situação assim meio atípica. Nós estávamos jogando Sul-Americano no Peru, então eu me lembro que era numa arena de touros. A gente entrava, saía de um lugar lá que fizeram de vestiário, a gente entrava fazia o percurso que o toureiro faz para chegar lá dentro e montar uma quadra ali dentro do... Não, é legal. Foi muito legal, porque tinha lugar para o povo sentar, tinha plateia e tal, e montaram a quadra bem no meio. E eu era reserva, eu tinha 15 anos. E aí o jogo estava complicado, o Peru ganhando da gente de 15 pontos de diferença. Daí uma hora o Barbosa olhou assim e falou assim... vamos, entra, vai pro lugar da Simone de Bauru, Simone Biguetti. E aí eu entrei como armadora. A partir dali eu fiquei 22 anos jogando como armadora na seleção. Depois, assim, eu não joguei os 22 anos como armadora. Teve um momento em que o Barbosa voltou para a seleção, começou a me colocar de lateral novamente, mas o maior tempo eu joguei como armadora na seleção. No clube eu jogava mais como lateral. Ô Paula, por que casou tanto você e a Hortência, né? E quando que vocês efetivamente começaram a jogar juntas, né? Uma começou a conhecer a outra, esse tipo de coisa. A gente teve muito problema de relacionamento, eu acho. Eu com 14 anos, a Hortência com 17 anos, fomos para a seleção brasileira. Com 17 anos ela começa a explodir essa coisa da rivalidade, né? Que era muito boa para a imprensa, que era muito boa para o basquete, mas virou uma briga, virou uma rivalidade de cidades, de times, de jogadoras, virou uma rivalidade muito maluca. E a gente, com a imaturidade, chegava na seleção, era aquela coisa, o time da Hortência, o time da Paula. Eu acho que a gente demorou muito para cada uma tirar a camisa do seu clube para jogar pela seleção. Falta de orientação mesmo, falta de, olha, vocês duas podem ser muito boas no seu clube, podem ser conhecidas no Brasil, mas internacionalmente vocês vão ganhar o quê? Né? E eu acho que essa maturidade, a gente começou a perceber que, eu sempre falo, né, que afinidade a gente tem com poucos. Vocês trabalham com outras pessoas, tem sempre uma equipe junto, né? A gente não tem afinidade com todos. Eu vou mais almoçar com aquele que eu me identifico, que tem a mesma filosofia, que tem o mesmo jeito. O que acontece é que, às vezes, achar porque jogou junto tem que ser melhor amiga. E não tem que ter respeito um pelo outro.
Então, eu acho que a afinidade a gente às vezes tem com poucos, mas respeito tem que ser com todo mundo. E a gente começou a perceber que essa divisão que estavam fazendo, que era boa para divulgar o basquete, para a imprensa, para todo mundo, não era boa para a seleção, né? Na seleção a gente tinha que chegar e somar, cada uma com seu potencial. Então, eu acho que isso tudo começou a acontecer a partir de 76, foi a primeira seleção. Eu acho que demorou 10 anos para a gente começar a entender, com 27 anos, 28 anos, a importância de cada uma, né? Nós crescemos, uma cresceu individualmente porque queria ser melhor que a outra, mas a gente ao mesmo tempo fazia um esporte coletivo, né? Isso me incomodava demais. Às vezes o negócio era tão louco que nossos times eram convidados para jogar em cidades. Eles pagavam para o nosso time para a gente jogar em Minas. Então a gente, quando tinha um período que não tinha competição, era uma forma dos clubes arrecadarem dinheiro também. Então a gente chega lá em Divinópolis, sei lá, aí você chega na cidade uma faixa, Paula contra Hortência. Era até constrangedor, sabe? Hortência contra a Paula, era até constrangedor porque a gente fazia um esporte coletivo. Eu ficava constrangida, né? Aí as outras não valem nada, né? As outras não têm importância nenhuma. Mas eu acho que felizmente a gente descobriu a tempo que a nossa força e chegaram meninas que também vieram para contribuir, né? Vem Janete, vem Alessandra, vem Leila, Marta, Branca, vem gente muito boa que vai tirando essa pressão também nossa de ter que resolver tudo, ter que decidir tudo e ter que ser melhor sempre, eu acho que a partir do PAN, né, o PAN de Cuba, acho que foi um divisor de águas, que foi em 91. Foram 15 anos para a gente chegar a um primeiro título internacional. Não é simples. Ô, Paulo, antes da gente falar desse título aí, eu queria que você falasse mais uma coisa que me intrigou e eu nunca perguntei isso para você, eu acho. E também não ouvi você falar muito disso. O seu jogo de armar e a sua técnica, a coisa da mágica que nenhuma outra jogadora tinha. Como que foi? Isso foi treino? Isso veio com você? Você sacou que era desse jeito e começou a treinar, a arremessar, a treinar muito? Conta isso pra gente um pouquinho. Não foi treinado, não. Foi algo que nasceu comigo. E eu percebia, porque assim, eu não ficava a hora que a bola estava vindo para mim, eu já pensava o que ia fazer. Não, quando ela chegava na minha mão é que vinha essa criatividade. Então, não era algo que eu treinava, era algo que nasceu comigo, né? Eu acho que eu percebi e fui me aperfeiçoando, fui me aprimorando. Por isso que eu gostava muito de ver o Magic Johnson jogar, porque ele era tipo assim, que coelho ele vai tirar da cartola agora, né? Que lance que ele vai fazer diferente. Isso. Então, assim, eu ficava assim, esperando ele pegar a bola para ver o que ele ia fazer. Então, eu acho que claro que só talento não basta, né? Eu acho que a gente tem que treinar muito, muito para chegar a ser referência naquilo que a gente faz, né? Acho que em todas as posições, mas... Só para completar isso, Paulo, é porque eu assistia muito... Eu assisti tudo que vocês fizeram quase e participei de muita coisa. E a gente ficava, assim, um repórter perto do outro e a gente falava. Pô, a hora que a bola vai para Paula, porra, não dá para saber o que ela vai fazer, cara. Não dá para saber para onde ela vai virar. Entendeu? É isso que deixava a gente maluco. Porque era uma coisa de um momento. O Breno não viu isso, mas eu vi isso dentro da quadra. Eu recebia a bola e, porra, era muito louco, cara. Era muito louco. Entendeu? Então isso fazia o jogo ficar bonito, né? É por isso que é uma coisa intrigante isso, né? Por isso que eu tô te perguntando isso. Porque assim, o que é normal, né? A criança vê o cara jogando futebol e quer ser o quê? Fazer gol. O cara vê jogando vôlei e quer ser o que faz ponto. Joga basquete quer ser o cestinha. Nunca é aquele que
que prepara para o outro, né? Eu sempre gostei de ver jogador, então eu gostava muito dos levantadores, né? O Maurício aí de Campinas, que para mim ele era um moleque prodígio, começou muito cedo. Então, assim, eu gostava de ver futebol, né? Mário Sérgio, Zico, Júnior, os caras que enxergavam o jogo. Hoje você não vê mais isso. E assim, hoje, com essa pandemia aí, eu vejo muita coisa assim, quem foi melhor? Ronaldo Fenômeno, não sei quem. Quem foi melhor? Guga ou não? Pelé. E eu acho, por exemplo, essa comparação que fazem comigo e com Hortência, não tem sentido. Meu jogo era totalmente diferente do dela, a gente se completava. Ela era matadora, ela era pontuadora, e eu era meio que o cérebro da coisa, né? Que jogada o time tinha que fazer. Eu era armadora, eu era que armava. Então, são comparações que às vezes não dá para fazer. E essa comparação que fazem de gerações. Não dá para comparar gerações. Tudo é diferente, tudo vai mudando. Tá. Eu comecei jogando com bola de capotão, tênis All-Star em quadra de cimento e tabela de madeira. As coisas foram evoluindo, né? Só os dirigentes que não evoluem, mas material esportivo, treinamento, tudo foi evoluindo. Hoje não se treina mais o que a gente treinava antes, 6 horas por dia, porque com muita pesquisa foram chegando a um critério de que, olha, faça intenso 1 hora e tá bom 1 hora. Então, e vai ter vai ter o mesmo, como se diz? Resultado. Vai ser igual, vai ter o mesmo resultado, entendeu? Então, eu acho que talentos, né? É o que a gente fala, quem imaginar que um jogador brasileiro ia fazer o que o Guga fez, tênis, né? Pinta, surge, aflora, e a gente aqui não prepara os novos talentos, né? A gente fica sempre esperando sair da bolha, assim, o novo ídolo do esporte do Brasil, quem é? E faz muito tempo que isso não acontece, né? Não acontece. Ô Paulo, você até citou, né, que foi no início da década de 90 que, depois de tanto tempo, 15 anos, né, mais ou menos, que você e a Hortência começaram a casar a dupla, também fora das quadras, né? E justamente foi nessa época que vocês duas chegaram na Ponte Preta e tornaram a Ponte essa potência do basquete naquela época, né? Infelizmente hoje não está mais nessa situação no basquete, mas eu queria que você falasse desse projeto. Até esses dias eu vi no Twitter, né? Primeiro jogo de vocês duas, arquibancadas lotadas, a torcida da Ponte sempre fanática pelo futebol e se tornou fanática pelo basquete também. Eu queria que você falasse sobre esse projeto, como que foi, quem que montou esse projeto, que só tem boas lembranças, né? Olha, foi inovador, foi um projeto de montar um time de basquete, uma camisa, uma torcida de um clube de futebol, foi algo que mexeu com toda a cidade. Mexeu também com o comportamento, né, de quem ia para o futebol e passou a ir para o basquete. Então, assim, a torcida entender, né, que no basquete não era para fazer aquilo que fazia no campo de futebol. Quem montou tudo isso foi o Marquinhos Chedi, que na época era o presidente da Ponte, conseguiu um patrocínio e montou o primeiro time, que foi em 92, que a gente jogou... 92, 93. Aí em 94 ele resolveu trazer a Hortência pro time. Eu discordei, mas eu não fui consultada, porque imagina, jogar eu, a Karina e a Hortência no mesmo time, que campeonato que ia ter, né? Totalmente desmotivante pra gente e para os adversários. A gente jogar 2 minutos, né, passava 20 pontos na frente fácil. Então, foi uma jogada de marketing, de colocar nós duas jogando juntas, mas eu percebi que aquilo não estava fazendo bem para o basquete. Aí, depois de um ano, eu voltei a Piracicaba, voltei a jogar na CESP Unimep, e, inclusive, o campeonato ficou muito mais disputado, a gente ganhou uns jogos abertos dentro de Campinas. Então, eu acho assim, que foi um projeto inovador. Me lembro uma final que a gente fez Você ainda não estava jogando com a gente, nós estávamos jogando contra ela, que foi no Ibirapuera,
50 ônibus saíram de Campinas para o Ibirapuera e aquela torcida fanática, né, que é da Ponte. Foi uma experiência foi sensacional, foi uma experiência bem marcante, assim, poder jogar diante de uma torcida como a da Ponte. Às vezes eu até pensava assim, pô, por que não monta uma quadra lá no Moisés Bucaré e enche aquela merda? Ia ser legal. Mas foi um projeto bem bacana, assim, foi bem interessante, durou 3 ou 4 anos, e foi muito bom pro basquete feminino. Tem duas equipes, uma equipe para cuidar do time e a outra para cuidar da Karina. Isso. Que louca. Cuidar da Karina. Tá louca pra caramba. Eu fui uma vez pra Argentina com ela fazer uma reportagem sobre a família dela. Vou falar uma coisa pra você. A Karina era muito louca, cara. Muito. Infelizmente a Karina, ela seguiu um caminho que não tinha necessidade de seguir, né? E ela tinha um talento. Ela falava, pô, Karina, você 50 pontos no jogo, treina um pouquinho mais. Não, sucata, ela me chamava de sucata. A rainha da sucata tinha aquela novela, não, sucata, tá bom, 3 arremessinhos, tá bom. E a gente queria muito que ela jogasse pela seleção, pô, ia ser um belo reforço, mas ela já tinha jogado pela Argentina e isso dificultou, apesar dela ter se naturalizado, tudo. E depois, quando ela deixou as quadras, ela começou a ir para um caminho meio desvirtuado aí, eu perdi o contato totalmente, infelizmente segui um caminho que eu não tenho muito a minha filosofia, não. É verdade. Agora, o Paula, você continuou depois do basquete, só para falar mais uma coisa do basquete, o time da Minercal era o time da Hortência, vocês eram Unimep. Qual foi o grande time, na sua visão como jogadora de basquete, qual foi o grande time do Brasil? Quem era o grande time? A Unimep era quase imbatível, né? A Unimep era um time... Teve uma época que foi Piracicaba Prudente, né? A Hortência jogava na Prudentina, a Hortência jogou em Catanduva, mas a Unimep, ela perdurou, né? Por mais de... Eu joguei aqui quase 10 anos. E depois foi Sorocaba, que era Minercal. E ali revezava, né? Era um que ficava campeão, depois era outro, era um revezamento aí. Mas eram times, assim, super. A gente pegou uma época que teve o ranqueamento, só podia ter 2 jogadoras, uma jogadora A, 2 B, fizeram uma forma para que o campeonato ficasse mais forte. A gente tinha sempre estrangeiras boas jogando nos times, que isso não acontece hoje. Vem sempre a baba da baba a jogar aqui. Então, na nossa época, eu lembro uma época que aqui em Piracicaba a gente teve 2 cubanas. O prefeito aqui, o João Herman, era muito próximo a Cuba e tal. Então, foi muito movimentado. Eram times, não dá para falar para vocês, Sorocaba era melhor, Piracicaba era melhor. Eu acho que essa coroa, ela ficava para lá e para cá, assim, sabe? Então foi um período mágico pra gente, pro basquete. Ô Paula, você falou que era muito fã do Magic Johnson, né? E depois você ganhou o apelido de Magic Paula. Como é que foi esse apelido? Quando veio? Quem te deu? E como é que você encarou logo no início, né? De ser chamada de Magic Paula, sendo que ele era o seu grande fã, né? O seu grande ídolo, no caso. Então, assim, foi dado por um jornalista que se chama Juarez Araújo, escrevia na Gazeta Esportiva. Todo mundo acha que era o Luciano que tinha dado esse nome, mas ele fortaleceu a marca. Foi o Juarez começou a escrever na Gazeta, porque ele foi ver um jogo meu no Ibirapuera, e aí falou para o Heleno, que era um brasileiro que estava treinando o time do Peru, essa menina joga parecida com o Magic Johnson, o cara falou. E ele pegou o gancho e começou a colocar Magic Paula. E como começou a aparecer muitas Paulas no vôlei, né? Eu acho que foi um momento bom porque diferenciava um pouco, né?
Tinha a Paula pequena, tinha a Ana Paula, tinha várias Paulas no vôlei. E aí o negócio pegou, começaram a chamar, criei minha fitinha, tinha Magic Paula, camiseta, e tem até uma história engraçada. Foi bom. Fala, já. Não, eu disse que foi bom Tinha pra você. Foi assim, tinha muita gente que enchia o saco, que era muito americanizado. Falou, olha, eu tô bem tranquila, porque não fui eu que me autodenominei Magic Paula. Alguém que colocou e eu aderi. Agora, aceita se você quiser, né? E tem uma história interessante, a gente jogando a Olimpíada de Atlanta, e teve um jogo que eu fui contra a Itália. Comecei a tirar as coisas da minha bolsa, tal, para me trocar, tal, quando eu olho, cadê minha faixinha? E no dia anterior eu tinha recebido um e-mail de um cara criticando o uso da faixinha. Eu falei, cacete, o cara vai achar que eu não tô com a faixinha porque ele falou, né? Então, mais com raiva daquilo do que... Sei que acabou o jogo, eu cheguei lá na vila, fui lá na área de internet, que não tinha essa coisa da gente ter um celular na mão, um notebook, Fui lá na área de internet, lá na vila, e respondi pra ele. Falei, não fica se achando não, que eu não tava sem faixa, o que você falou? É que eu esqueci minha faixa hoje, justo hoje. Mas é isso, acho que foi muito interessante, foi muito bom. E brinco hoje que aquilo que diferenciava, né, das jogadoras de vôlei, hoje eu brinco que as poucas pessoas que reconhecem perguntam se eu sou do vôlei. Aí eu falo, não, você está trocando as bolas, né? Mas é porque o vôlei também foi uma referência, e eu acho que chegou um momento que depois que a gente parou, começou a aparecer mais do que o basquete feminino, e existe essa confusão ainda, mas foi o Juarez que me deu esse apelido. Paula, quando você parou de jogar, você virou comentarista. Você é basicamente hoje uma jornalista de esporte, porque você fala mais do que jogava. Eu não gosto muito, não, posso ser sincero, de ser comentarista. Mas você é comentarista, trabalha em televisão, e tem uma atividade muito grande como, no meio do basquete, né? No meio empresarial, trabalhando com causas importantes, né? Eu queria que você falasse desse seu engajamento nas causas importantes. Então, quando eu comecei a pensar em parar, né? E na minha época, dificilmente alguém te orientava nesse momento do destreinamento, da aposentadoria, né? Eu tive que eu mesmo ir buscar, né, o que eu tinha que fazer, de que forma fazer tudo isso, né? Como eu iria viver sem o basquete, né? Depois de 28 anos. Isso é algo que... E é um momento que, se você não se preocupa e não se prepara, você pode seguir para depressão, para ausência de identidade, né? Um monte de coisa. Então, felizmente, eu soube aproveitar esse momento de falar, não, peraí, como que eu posso fazer isso? E existe todo um planejamento financeiro, social, você tem que ter esse suporte, né, para deixar de jogar. E quando eu parei, comecei muito novinha, com 10 anos, parei com 38, eu quero me aposentar, não quero mais fazer nada, não sei o quê, mas quem que se aposenta com 38 anos, né? E passaram 6 meses, eu falei, o que eu estou fazendo? Eu tinha feito educação física aqui na Unimep. A gente sempre faz educação física porque é algo que dá para conciliar, que dá para você levar junto com a atividade que eu tinha. Era muito intensa, era treinar de manhã à tarde, viajar pelo mundo, viajar internamente. Eu falei, eu não quero fazer mais nada. Mas aí eu falei, vou entrar em parafuso se eu não arrumar alguma coisa para fazer. E eu já vinha durante a minha carreira pensando em fazer algo na área social. E eu falo, a gente sempre inspira pessoas e somos inspirados, né? Naquela época já existia o Instituto Ayrton Senna, Gol de Letra, Lars Grael, e muita gente que já estava deixando assim, a competição, montando suas entidades.
entidades. E aí quando eu parei, 6 meses depois, eu falei, não, eu preciso voltar a estudar. Eu era muito crítica com os dirigentes, achava que eles que não se preparavam para... Acho ainda que a grande maioria não se prepara para fazer a gestão de uma equipe, de uma entidade. E aí eu fui estudar, começou um curso na GV, e inclusive foi uma experiência incrível, porque estudou comigo Sócrates, Vladimir, e era um curso muito voltado para o futebol, era de administração esportiva, mas era muito voltado para o futebol. Falei, pô, eu quero entender um pouco por que esse povo não faz direito, né? Vou aprender isso aí. Bom, eu sei que nesse meio tempo todo, de 2000 que eu parei até 2004, eu fiquei atrás de parceiros para vir comigo nessa ideia do projeto social, do Instituto. E eu sempre gosto de frisar que essa questão de causas sociais e do terceiro setor, que hoje se denomina terceiro setor, eu vi dentro da minha casa, né? Meus pais eram muito engajados com, vamos fazer, vai ter uma feijoada e vai todo mundo lá cozinhar para arrecadar dinheiro para não sei quem. Tem a festa do chopp, tem não sei o quê, e sempre eles muito envolvidos. Minha mãe fazendo a contabilidade da Casa da Criança, de Oswaldo Cruz. Então eles sempre foram muito voltados para a área social. Então eu acho que esse engajamento, na verdade, eu vi dentro da minha casa, né? Eu vi eles fazendo isso. E aí eu falei, gostaria de montar um projeto social. Aí fiquei 4 anos para conseguir o primeiro parceiro, e foi a Coop, uma cooperativa que abriu um supermercado aqui em Piracicaba, e foi aí que começou o sonho de montar um projeto social. Então o Instituto Passe de Mágica está completando este ano 16 anos. A gente trabalha o esporte, mas trabalha o esporte de um jeito, basquete de um jeito diferente, um jeito que eu acredito que vai fazer a diferença para essa criançada, né? Não é um projeto que eu estou lá tentando descobrir talentos, mas se aparecer a gente vai encaminhar. A ideia era fazer com que essa criançada aprendesse com o esporte como eu aprendi, os valores que o esporte me ensinou. Porque passaram inúmeras meninas jogando comigo, e poucas viraram Hortência, Paula, Marta, Janete. A maioria seguiu depois sua vida carregando esse aprendizado, né? Então o Instituto nasce em 2004, a gente fazendo um trabalho mais lúdico, mais voltado para a educação, mais para o desenvolvimento humano, e chegamos a atender 1.000 crianças, porque foram 7 núcleos que a gente estava trabalhando em 3 cidades, São Paulo, Diadema e Piracicaba. E infelizmente no ano passado, nós encerramos as atividades com os núcleos de São Paulo, e esse ano eu encerro aqui em Piracicaba. Então a gente termina esse trabalho da área social com o Instituto nesse ano de 2020. Mas foi um aprendizado incrível na minha vida. Até voltando um pouquinho no assunto, né? Porque hoje você falou que esse objetivo não é transformar em grandes jogadoras, em jogadores de seleção, mas na sua geração, as jogadoras que chegaram até a seleção brasileira, né, marcaram uma história que a gente não vê uma luz hoje no fim do túnel, que a seleção brasileira vai chegar perto do que vocês chegaram, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, até algumas histórias de como foi aquela época, porque foi a época que o Brasil, principalmente no feminino, se aproximou mais do que o basquete americano se apresenta hoje, né? E sempre se apresentou sempre como número 1. Eu acho que a gente fez milagres, porque você comparar com o time americano, que quando vai convocar uma seleção, convoca 500 jogadoras, e que no Brasil era um sufoco para convocar 16 jogadoras para começarem o treinamento e chegar nas 12 que iriam representar o Brasil. Então, eu acho que esse funil é muito estreito, né? Se a gente for pensar uma delegação olímpica que vai vestindo a camisa do Brasil, vai com 500 atletas, numa população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, eu acho que o esporte ele pode ser mais do que isso, porque muitos não vão chegar.
a grande maioria não vai chegar, né? A grande maioria vai ficar pelo caminho. A questão é só de como isso é conduzido, né? Como os pais que vislumbram seu filho ou sua filha chegar no estágio que a gente chegou, conscientizar que ela pode não chegar, mas a importância que o esporte vai ter na vida delas, né? Então, por isso que a minha ideia era assim, eu fiquei 10 anos lá no Centro Olímpico, e lá a gente trabalhava com 10 modalidades, eram 1.100 crianças e jovens fazendo esporte em 10 modalidades. Eu entrei lá em 2003, saí em 2000, depois saí em 2003, voltei em 2004, depois saí em 2010. Em 2016, na Olimpíada no Rio, tinham 16 atletas que passaram pelo Centro Olímpico. Então você vê o tempo que isso demora para amadurecer, para ter a maturação de um atleta chegar a ser olímpico, quanto tempo leva? E naqueles 1.100 que todo ano estavam lá treinando, 16 seguiram e participaram de uma Olimpíada. Então, para fazer isso, tem muita gente fazendo, né? Tem muita gente que vai lá, gosta de trabalhar com esporte de alto rendimento, mas tem poucos que querem trabalhar com a iniciação, com a formação. Então, por isso que eu foquei um pouco mais no lado do ser humano mesmo, né? Inclusive, o meu gerente de projeto, ele é assistente social, ele não é da área de esportes. O pessoal que trabalha lá na lida com a criançada é educador físico, mas a gente tem toda uma metodologia voltada para os pilares da educação, né? Aprender a ser, conhecer, fazer, justamente por isso. Eles saindo dali, eles vão estar preparados para essa vida que é o mercado de trabalho, que é o ganhar e perder, que é o trabalho em grupo, tudo isso que o esporte ensina ali brincando, né? A gente aprende brincando. Paulo, eu queria, da minha parte, te agradecer por esse espaço que você deu para a gente aqui, por contar um pouco da sua vida, por falar sobre a história do basquete, né, que tá brasileiro, de alto rendimento, que você é responsável por muito que aconteceu no basquete, pela nossa história, né? Você é responsável pelo que nós temos de história boa, né? Você é uma das pessoas que é responsável por isso. Quer dizer, a gente não está diante, quando entrevista a Paula, a gente não está diante de uma pessoa comum, a gente está diante de uma pessoa que representa uma parte da história do país no esporte, né? E você representou sempre com muita garra, com muita vontade, com muito amor, né? Sem amor a gente não consegue fazer essas coisas. E eu queria te agradecer pela generosidade de atender a gente e por ter sido a pessoa que você é. Você é minha amiga, mas eu estou falando com um repórter. Obrigado, viu, Paula? Obrigada. Obrigada a vocês. Ô Paula, só para encerrar, agradecendo você também, a gente viu você tomando água aí, você gosta de tomar café também? Já tinha tomado um café antes. Eu gosto. O Ceará colocou ali um negocinho de chá saindo para fora, mas é vinho. A gente vai mandar café da Serra. Pra você. Adoro. A gente vai mandar esse café gourmet aí na sua casa, aí em Piracicaba, a gente vai mandar para você. O café é todo especial. Eu tinha acabado de fazer um cafezinho na cafeteira italiana e subi aqui para falar com vocês. Esse cafezinho aqui é bom, viu, Paula? Ó. Né? Vou provar. Mais tarde o vinho, né, Ceará? Obrigado, viu, Paula? Um beijo grande. Obrigada a vocês. Prazer em conhecê-lo, Breno. Prazer é meu. Conversa de bêbado isso, né? Um fala e fica a hora para responder. Mas no fundo isso aqui ajuda bastante, viu, Paula? Ele tá suprindo muita coisa, né, nesse momento. Ajuda bastante, porque você não precisa marcar, ir na casa da pessoa, fazer... Você coloca a pessoa no ar, quer dizer, por exemplo, isso aqui é um podcast, vai ficar lá anos, o nego vai ouvir. Eu tenho um amigo, isso
inspirou muito. Eu tenho um amigo, aliás, para quem eu trabalho também, eu tenho uma produtora hoje, Paula, que eu e meu filho montamos uma produtora de vídeo, a gente trabalha mais no agronegócio, eu deixei televisão. E aí o Breno me chamou para a gente fazer isso e nós estamos fazendo. Então a gente já entrevistou grandes caras, a gente entrevistou o Oscar, falou um monte de coisa, agora veio você, o Zico, sabe? A gente entrevista o Rivelino, a gente está entrevistando só os grandes nomes e que tem uma mensagem para deixar. E a gente não conseguiria isso se não fosse dessa forma, ninguém conseguiria se não fosse dessa forma. Sim. Ia ficar tudo parado nesse momento. Né? Parado e outra, você está contando, esse amigo meu, como eu te falei, que me inspirou muito, ele é um cara milionário, palmeirense igual você, milionário, entendeu? E o cara é apaixonado por ouvir essas coisas, essas histórias. Ele é apaixonado, ele fica fuçando, ele fica correndo atrás para ouvir, entendeu? Então, eu falei, puta, nós precisamos fazer um negócio assim, porque para contar as histórias, né? Porque quem é que não vai querer ouvir isso? Eu te pergunto, quem é que não vai querer ouvir isso? Todo mundo no momento vai ouvir, que tem interesse, entendeu? A gente estava comentando aí do que a gente está assistindo na internet, da vida do Michael Jordan, né? Que mala que ele é, entendeu? A gente achou que o cara era legal, o cara é um tremendo mala. Pô, maior perna, né? Que nem fala em Campinas, o cara é perna, entendeu? Então, pô. E queria dar um beijo na Branca. Obrigado, viu, Paulo? Manda sim. Obrigada a vocês. Obrigado. Boa sorte aí. Beijos, querido. Obrigado. Tchau. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Falou que vinha esse mau elemento. É bom olhar para mim, meu, que eu tô focado. Fala, Maria Paula. Tudo bem? Tudo bom, meu bem, e você? Aqui, presa sem tornozeleira, né? Verdade, viu, Paula? Verdade. Eu tô faz 60 dias aqui em Cana. Eu mais. Você tá mais, Paula? Eu tô quase 80 já. 80? É. Ué, por quê? Porque eu você fui internada, né? Não sei se você soube. Eu não soube de nada disso, não. No carnaval, na terça de carnaval. Ô, louco! O que aconteceu? E aí, entrei com sintomas meio de Covid. Já? Dia 21 de fevereiro, acho que foi. Porque você não falou nada também, não conversei com você nesse período. Agora melhorou, né? O fone tava desligado. Eu não tô vendo a Paula. Eu tô vendo. Eu não tô. Você quer entrar? Sai e entra de novo. Eu? Ô, João! Não consegue ver. Agora ele voltou. Agora a Maria Paula Gonçalves está ali. Tá bonita também, hein? Nada. Estamos aqui, né? Largado. E a gente tá vendo que não precisa de nada, né? Só ir pro supermercado. Só, que coisa, hein? Eu fui hoje de manhãzinha. Eu tô faz 60 dias em casa. Eu só saio num momento assim, quando acabam umas coisas básicas, que eu tô morando só com o João. Eu separei da Raquel, então nós tá morando eu e o João. Então, eu peguei, fomos no supermercado e entrei entro 15 minutos e saio. 15, porque eu compro, já vou com a listinha, sai. Entendeu? De medo, né? Cagaço do caralho, que tá morrendo gente. Tá velho? Espera que eu vou fechar uma janela aqui que tá dando um reflexo. Vai lá. Você vai sempre no mesmo mercado? Não. Eu vou em dois. Ou no Tenda, que é a maior parte das vezes, que é muito barato realmente, metade da ou no Pague Menos, aqui perto de casa também. Os dois são perto de casa. Eu moro aqui no Nova Europa. Pô, tá cega, hein? Tá cega, hein? Enxerga porra nenhuma. Olha você sem óculos, ó. Falei, o que é isso? Ô, Paula. Essa blusa tá dando. Ela. Não, tá bom. Não, tá bom. Tá ótimo. Vamos lá, então.
Deixa eu falar, mas só quero perguntar uma coisa pra você. Você tá assistindo aquele... Last Dance? Não, a última, você tá assistindo? Do Michael Jordan? Não. Falta o último capítulo, que eu tô segurando pra assistir. Ô Paulo, ele era perna pra caralho, hein? Ele era perna. Não tô gostando dele, não. Acho ele, porra, Mala do cacete. Porra, arrogante pra caralho, porra. Tratando mal os caras do time dele. Parecia que os caras eram empregados dele, porra. Não, e ele olha... Eu falei que tá sendo bom, porque foi um documentário que mostra os bastidores, né? Que normalmente não fazem isso. E a gente vê o lado oculto dele, né? Que nunca expuseram isso. Nossa, você pensa que o cara é um puta de um cara legal, né, pô? Michael Jordan, filho da puta com a equipe. O que eles fizeram com o Scott Pippen. O que eles fizeram com o Scott Pippen é uma piada, né? Uma piada. Né? É uma piada. Mas assim, o cara quer vencer a qualquer custo, né? Não, até aí eu entendo, Paula, entendeu? Vencer a qualquer custo eu entendo porque eu tô nesse bolo, você sabe, tem 45 anos que eu tava nesse bolo aí. Mas é um bolo que realmente você vê que tem gente que é muito diferente dos outros, entendeu? Você pega atleta de ponta e de sucesso, e eu inclusive, quando começou a aparecer o Magic Johnson, eu falei pro meu filho que tá assistindo comigo, né? Falei, João, dá uma olhada desse cara jogando aí. Entendeu? Aí fomos atrás de uns vídeos dele e tal. Falei, você tá vendo? Foi por isso que a Paula ganhou o apelido de médico, porque ela jogava que nem homem, porra. Ela metia a bola que nem homem, nem olhava pra bola, não olhava pro cara, sabia onde o cara tava, olhava pra cá, metia a bola lá. A nega parecia o Mário Sérgio jogando, era vesgo, entendeu? Olhava pra um lado e metia a bola no outro. Puta, você não sabia o que ia acontecer no jogo. Quando ela descia armando, você não sabia o que ia acontecer, pô. Entendeu? Porque ela podia fazer. Eu acho que a forma como ele lidava com tudo, né? Ele sempre estava sozinho, com seguranças, não sei se você viu. Ele queria que todo mundo fosse do nível dele. Impossível isso. E aquele cara, aquele treinador, fez ele jogar pro time, hein? Que puta treinador. Hein? Então, eu acho que o Phil Jackson teve uma participação fundamental, né? Na história toda. E o Phil Jackson trouxe o cara que inventou o triângulo lá, que hoje se usa na Europa no futebol. Futebol, né? Futebol, entendeu? Esse cara, que monstro, hein? Estrategista. Pô, falando de estrategista, o Vadão morreu, você soube, né? Mentira. Hoje? Morreu agora, 2h da tarde. Nossa, eu não tava vendo, não tô vendo nada. Tô chocado. E, foi um câncer... violento, hein? Apareceu em novembro, matou ele hoje. Nossa. Eu tô todo dia porque eu trabalhei com ele, sou amigo dele pra caramba. Tô chocado, cara, tá louco. Muita gente tá indo, né, nesse momento aí. Mas o lance, né, que é o seguinte, essa hora é uma hora que não é nossa, né? Uhum. É uma hora do cara, ele que sabe, ele que resolve, que decide. Como é que você entende o Ayrton Senna ter morrido, né? Por exemplo, porra. Cara, né? Vambora, Brenão, senão nós vamos começar a chorar. Vamos lá, vamos começar. Você tá em Piracicaba ou tá na praia? Tô em Piracicaba. Eu ia pra Bahia, mas não dá. Não ia pegar avião de carro pra chegar lá, o povo fica assustado que tá chegando gente de... É uma vila desse tamanho. Eu sei. Aí... Não dá, eu ia ter que ficar 2-3 dias na estrada para ir de carro, melhor ficar quieta aqui. Então em Piracicaba. Então, antes de esquecer, você dá um beijo na Branca, tá? Eu dou. Fala, pô, será que mandou um beijo? Jogava pra caralho, tá? Doida. Doidíssima. Era quem no futebol? Era quem? Deixa eu ver. Edmundo, será? Temperamental, cara. Temperamental. Vambora, Brenão? Vamos lá. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.